sob a proteção de Deus, presentes auditores Tiago Barbosa Cordeiro, Cláudio Augusto Canha, procuradora Valéria Borba, declaro aberta a 10ª sessão ordinária da 2ª Câmara. Em férias, conselheiro Fernando Guimarães. Submeto a ata número 9, de 25 de março, para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Auditor Tiago Barbosa. Obrigado, senhor presidente. Para comunicar sobre estamentos na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal dos processos 441-20513, 480-64213, 491-39313, 328-20413, 268-23613, 446-98313, 282-85112, 640-91713, 793-45413, 414-34813, 790-4014, 201-95613, 263-85413, 384-72413, 319-75213, 411-44212, 535-60512, 316-53213, 634-81911 e 579-29013. Devidamente anotado. Auditor Cláudio Canha. Obrigado, senhor presidente. Para comunicar que deferiu sobre o estamento na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, em função de estar em trâmite a admissão do interessado no ato de inativação do protocolo 53819513, em função dos autos em que está sendo questionada a constitucionalidade de um decreto estadual de 2010, os protocolos de inativação 39702313, 42101711, 42293511 e 1713912, e em função do pré-julgado 998911914, a admissão de pessoal 697033510. Obrigado. Anotado. E também estou comunicando sobre estamento na DCM, protocolo 273-554/13. A palavra está livre para o relato da pauta. Concedo a palavra a Sua Excelência, o auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Obrigado, senhor presidente, senhora procuradora, doutor Cláudio. Tenho prestação de contas municipal 166-293 de 2010. Trata-se das contas do senhor Ademir Inácio de Almeida, presidente do Fundo de Previdência Municipal de Rio Branco do Ivaí, exercício financeiro de 2009. A instrução conclusiva da Diretoria de Contas Municipais é no sentido de que as contas estão irregulares em razão da não comprovação da regularidade junto ao Ministério da Previdência Social. Aqui é, então, o certificado de regularidade previdenciária. O Ministério Público de Contas acompanha esse opinativo. O gestor apresentou justificativas aduzindo que o certificado não foi enviado em face de auditoria previdenciária de 2008, que se encontraria em andamento, mas que foi, aí aduz o gestor, que foi contratada uma empresa especializada para a regularização do certificado de regularidade previdenciária, isso em 2009. Destacou que o Fundo de Previdência de Rio Branco do Ivaí exerceu suas funções, suas atribuições de modo correto e transparente, buscando atender a todos os requisitos e dispositivos legais da legislação. A Diretoria de Contas Municipais aduz que
em pesquisas efetuadas no site do Ministério da Previdência Social, verificou que o último certificado foi emitido em 5 de maio de 2004 e apontava várias irregularidades que impedem a emissão de novo certificado. Informou que os argumentos apresentados pelo responsável já foram utilizados também nas contas do exercício de 2008, e aqui faz menção a que o acórdão 1691 de 2010 também considerou o item irregular. O processo ainda discutiu uma situação do contador, naquele exercício e também em exercícios anteriores, havia a contratação de um profissional e, segundo a instrução, em 2013 a situação foi regularizada, então esse item acaba não influenciando no mérito das contas. Eu acompanho, então, as manifestações e proponho a irregularidade das contas do gestor, senhor Ademir Inácio de Almeida, em razão da não comprovação da regularidade, não apresentação do certificado de regularidade previdenciária. Está em discussão. Aprovado. Tenho processo 169900 de 2010, trata-se das contas da senhora Evani Cordeiro Justus, prefeita de Guaratuba. O exercício é o de 2009. A instrução conclusiva da Diretoria de Contas Municipais é pela irregularidade das contas em razão de 8 itens. O primeiro, resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas. Segundo, a ausência do extrato bancário do exercício posterior com as conciliações regularizadas. Terceiro, existência de saldos de recursos consignados em folha de pagamento, constando diversos credores. Quarta, falta de repasse dos valores consignados em folha de pagamento em favor do INSS e ou regime próprio. Quinta, falta de repasse das contribuições dos servidores ao regime próprio. Sexto, falta de repasse da contribuição patronal ao regime próprio. A sétima irregularidade, falta de retenção das contribuições dos agentes políticos ao INSS. E a oitava, ausência de comprovação dos saldos da dívida fundada. A instrução aponta uma ressalva, a ausência de publicação do relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre daquele exercício. E também aponta o saneamento de 17 itens. Sugere, em razão da irregularidade, a aplicação da multa do parágrafo 4º, artigo 87, por 7 vezes, não, aqui não são 7 vezes, são 8 vezes, em razão das irregularidades. São 8. Também propõe a aplicação da multa do artigo 5º da Lei 10.028, de 2000, em razão da ausência de publicação do relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre, que foi considerado pela instrução razão de ressalva. Também a mesma multa em razão do resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas. E, ao final, a multa do artigo 87, 3b da Lei Complementar, em razão da entrega da prestação de contas eletrônica com atraso. O Ministério Público de Contas acompanha integralmente a instrução. O voto que apresenta é também pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas da responsável, apenas em relação a uma das irregularidades constante da instrução, resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas. Eu considero que deva ser afastado em razão da jurisprudência do tribunal, é um percentual de 3,39%. Afastada também, em relação a esse item, a aplicação da multa. Por outro lado, eu entendo que a falta de publicação do relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre deva ser considerada uma irregularidade,
fundamentando o mérito das contas, mas também, da mesma forma, não proponho, em relação a esse item, a aplicação da multa da Lei 10.028. Também deixo de propor a aplicação da multa do parágrafo 4º do artigo 87, entendendo tratar-se de parecer prévio, e, ao final, proponho a aplicação da multa em razão do atraso na entrega da prestação de contas eletrônica, a multa do artigo 87, inciso 3, da linha B da lei complementar. Senhor presidente, apenas para fazer um breve comentário, aquele período no município de Guaratuba foi um período, quero crer, bastante complicado. Em relação a algumas das irregularidades, a responsável alega e descreve que, por exemplo, em relação à ausência de extrato bancário do exercício posterior com as conciliações, alega que o Ministério Público de Guaratuba, no período de outubro de 2008 a dezembro de 2008, bloqueou os saldos de todas as contas da Prefeitura, autorizando o Banco do Brasil a efetuar diversos pagamentos a credores, mesmo sem os respectivos empenhos. Também consta em contraditório que houve uma auditoria contábil, da qual decorreu uma ação de improbidade de 2009, ação penal, as duas movidas contra o ex-prefeito municipal, Miguel Jamur, o ex-secretário municipal de Finanças, Paulo Roberto de Souza Jamur, e o empresário Walter Beckert. Mas, apenas um comentário, de toda forma, as argumentações da Diretoria de Contas Municipais, que posso relatar, me parecem adequadas para manter essas irregularidades, em que pese essa circunstância naqueles exercícios, porque aqui também esse comentário se refere a fatos da gestão anterior. Então, senhor presidente, resumindo, a proposta é pelo parecer prévio pela irregularidade em face de 8 itens, com aplicação de multa por atraso na entrega da prestação de contas eletrônica e só. Está em discussão? Senhor presidente. Auditor Cláudio Canha. Eu acompanho integralmente o relator e apenas divirjo quanto à multa do 87, parágrafo 4º. E eu incluo divergindo face da irregularidade das contas. Senhor relator, algo a declarar? Eu ia ter um terceiro voto, mas não. Eu retiraria o 10 e 28 e aplicaria todas as demais multas propostas pela DCM. Vossa Excelência. Mas eu tirei a lei, as multas. Sim, isso eu vou acompanhar Vossa Excelência, mas Vossa Excelência ainda deixou de aplicar outras multas. Não, eu deixei de aplicar as duas da Lei 10.028, que são propostas, e também essa do parágrafo 4º da Lei Complementar do Tribunal, porque ainda entendo que no parecer prévio, o Tribunal não está julgando as contas e o parágrafo 4º prevê expressamente que será devida essa multa no caso de irregularidade, de julgamento pela irregularidade das contas. Então, eu não considero de forma nenhuma adequado que se estenda a interpretação desse dispositivo legal de forma a aplicar a multa ao gestor. Então, está aprovado o voto de Vossa Excelência. Eu aplico a multa do parágrafo 4º, entendo que o Tribunal deve, mas o auditor Cláudio Canha já acompanhou Vossa Excelência e apenas discordou. Mas Vossa Excelência retirou essa multa e Vossa Excelência inclui. Então eu acompanho.
acompanho o relator na realidade, mas acompanho Vossa Excelência na aplicação da multa, menos da 10.028, que Vossa Excelência já retirou. Então está aprovado. Tenho uma inativação, o processo 314067 de 2011, é um exame da legalidade de aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais concedida à servidora Antônia dos Santos Rocha de Almeida, do município de Foz do Iguaçu. Esse processo, senhor presidente, ele ficou sobrestado, aguardando uma decisão no incidente de inconstitucionalidade, que foi apreciado pelo Acórdão 1119 de 2014, do Tribunal Pleno, e que reconheceu a inconstitucionalidade de um dispositivo de lei municipal, artigo 23, parágrafo 3º da Lei 148 de 2006, isso de Sarandi, mas é o mesmo caso em relação a Foz do Iguaçu. É uma situação em que a legislação tanto de Foz do Iguaçu quanto de Sarandi prevê uma proporcionalidade mínima de 90% da remuneração do servidor. Em face disso, a Foz Previdência editou um ato retificatório da concessão original do benefício e, por conta disso, a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal opina pela legalidade de registro, enquanto que o Ministério Público de Contas também opina pela legalidade de registro, mas entende que deva ser emitida a recomendação de emissão de ato revisional de acordo com o disposto na Emenda Constitucional 70 de 2012. Aqui, então, senhor presidente, o voto é pela legalidade de registro e não vejo prejuízo na emissão da recomendação do Ministério Público de Contas, então acompanho também essa sugestão. Está em discussão? Aprovado. Senhor presidente, o processo 835-82 de 2013, que é uma inativação do município de Colorado, assim como a admissão de pessoal da Câmara Municipal de Grandes Rios, processo seguinte 319-350 de 2012, eu vou solicitar a retirada de pauta em relação ao segundo processo, porque ainda é necessária uma diligência, em relação ao primeiro processo, porque houve um equívoco e já existe uma decisão monocrática em relação a esse processo. Retirados. Obrigado, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra, Sua Excelência, auditor Cláudio Augusto Canha. Obrigado, senhor presidente. Eu tenho em condições de relatar a tomada de contas extraordinária 192-40108, que me foi devolvido na sessão passada pelo auditor Tiago Cordeiro. É uma tomada de contas extraordinária que, por acordo de 2008 da primeira Câmara, foi instaurada em sede de prestação de contas, de transferência voluntária, de convênio entre o município de Paranapoema e o Governo do Estado do Paraná, para a prestação de serviços pelo município de transporte escolar aos alunos da rede de ensino estadual. Senhor presidente, em resumo, já que eu já havia relatado esse processo, o objeto licitado pela tomada de preço 2 de 2005 foi dividido entre as duas empresas, as duas únicas empresas que participaram do certame. Essa é a primeira irregularidade. Houve a falta de publicação do aviso de licitação na tomada de preços. Ainda, cada uma das empresas firmou contrato com o município para fornecimento de combustíveis no valor de pouco superior a R$87 mil, mas um dos licitantes teve um aditivo de valor no início do exercício seguinte, havendo uma diferença, então, entre o que foi pago a João Leal e Companhia Limitada, no valor de R$60 mil, um pouco maior que R$60 mil,
e a empresa Sandra Lourenço e Silva ME, o valor de 97.400 e fração. Ainda, os pareceres são pela irregularidade das contas. Senhor presidente, eu acompanhei quanto à irregularidade das contas. Entendo que devam ser responsabilizadas a ordenadora de despesas, a senhora Neuza dos Santos Carvalho, prefeita à época, os componentes da Comissão Permanente de Licitação do município, Manuel Soares da Rocha, José Heleno Simões Gomes, João Bosco de Alencar e Kleber Júnior Marques dos Santos. E ainda o parecerista, que, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pode ser responsabilizado no caso de erro grosseiro, o fato de não haver nenhuma previsão legal para a divisão do objeto entre os participantes. Para mim já é bem claro que se trata de um erro grosseiro. E ainda, além da irregularidade das contas, em função de todas as impropriedades detectadas, o recolhimento integral, haja vista que foi frustrada a licitação, a licitude da licitação, incidido no artigo 10, inciso 8º da Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8429 de 92, e que pela nossa lei orgânica é uma das condições que define o dano erário. Por isso, havendo dano erário, que haja então o recolhimento integral dos valores, solidariamente entre as empresas, no montante que cada uma recebeu, com os servidores públicos, a prefeita, os componentes da comissão de licitação e o parecerista. E ainda pela aplicação da multa do 89, proporcional ao dano erário, a todos esses agentes públicos, em valor já fixado de 10%, bem como encaminhamento de cópias ao Ministério Público Estadual. Essa era a minha proposta, ora mantida, senhor presidente. Está em discussão. Auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, eu solicitei vistas esse processo porque no relato que o Dr. Cláudio fez em sessão anterior, ele indicou que o seu voto incluía a irregularidade das contas do gestor e dos servidores e também a irregularidade das contas das duas empresas. E então solicitei vistas para analisar essa sugestão, esse posicionamento. Entendo eu que não há óbice para que essas contas das empresas sejam julgadas irregulares. A questão é que também, ao mesmo tempo que não vejo óbice, não vejo também um efeito prático. Até gostaria de ouvir a opinião do Dr. Cláudio. Bom, depois eu faço um comentário adicional, se o Dr. Cláudio quiser ou pudesse expressar, porque essa irregularidade das contas de uma empresa não vai... eu não consigo vislumbrar os efeitos jurídicos desse julgamento pela irregularidade das contas. Senhor presidente, o efeito prático é a condenação ao recolhimento dos valores que receberam, solidariamente com os agentes públicos que praticaram as irregularidades. Esse é o único efeito prático. Então, eu entendo até que poderia, no caso, ser declarada a idoneidade para participar de certame licitatório, mas não sei, nos autos não há a comprovação de que houve dolo ou má-fé por parte das empresas. Por isso eu me abstive de fazer essa proposta. Está esclarecido, senhor presidente, eu acompanho o voto do relator. Vossa Excelência se importaria se eu pedisse vistas? E até adianto,
Eu tenho dito, e não é o que está na lei, não, mas o município, doutor Cláudio Canha, que tem duas empresas que, na realidade, deve ter um ônibus de transporte, um micro-ônibus de transporte cada uma. Paranapoema não tem 2.500 habitantes. Não há previsão legal para que se divida, não é? Mas essas duas empresas, não é, dependem exclusivamente na cidade do poder público. Caso contrário, uma deixaria de existir. Então eu vou pedir vistas até a próxima sessão, Excelência, e prometo devolver, talvez até acompanhando Vossa Excelência, mas hoje eu gostaria de pensar um pouquinho mais, pesquisar se temos alguma decisão contrária ao que Vossa Excelência está propondo, e de repente, com uma semana pela frente, eu possa votar com tranquilidade. Então, vistas a mim. Prosseguindo, passo aos atos de inativação. O protocolo 2811-8003, a inativação de policial civil, há uma decisão judicial do Superior Tribunal de Justiça que determina o registro do ato. Não cabe a mim comentar decisões judiciais, como qualquer outro servidor público tenho que cumpri-las, então a minha proposta de voto é porque seja, então, à luz do que foi decidido judicialmente, pelo registro, sem a análise da legalidade prejudicada já pela decisão judicial. Legalidade. Pela legalidade, acompanhando os pareceres uniformes, os seguintes protocolos de inativação: 6180-7010, disse Bill Maia; 2809-3611, Cecília Goinski; 40668911, Areuza Célia Viana; 51917311, José Luiz Pereira; 62467811, Antônio Vorobi; 71390511, Iderzina de Jesus; 71711012, Amadeu Pereira da Silva; 64088312, Neuci Lemes de Medeiros; 72196412, José Sebastião da Silva; 744613, Rosa Maria Favorato; 100399413, Ana Maria Sinkovski Padilha; 166222013, Maria Helena Moura; 459700813, Maria da Penha Tescaro; 587609313, Iria Miller; 83837713, Ana Regina Ventura; 1158614, Adelaide de Fátima Estêncil; 2778414, Wanda Naves Salvadego; 6114114, Antônio Guanais; 5690647, Paulina Teixeira. Todos pelo registro, senhor presidente. Em discussão, pelo registro. Pelo registro dos processos de pensão: 51009110, Felícia Basso; 53020412, Nadir de Souza Santos; 66333513, Gilmar dos Santos; 10408013, Sônia Maria Chocordim; 20251013, Sebastiana de Lara dos Santos; 20821713, Maria Rita dos Santos; 25211913, Érico Darlan Bonaldi Júnior e Jéssica da Luz Bonaldi; e 932314, Marilza Leite Barbosa. Todos pelo registro, senhor presidente. Em discussão, pelo registro. Pelo registro das revisões de proventos: 621609212, Alcides Veloso; 216-15513, Rosi Marlene Beckman; 53823313, Marisol Fátima Souza; 547000313, José Paulo Barbosa Neto; 55247313, Hilda Moreira Sobrinho Queric; 5659413, Orizabeth Bordim;
566-17213, Josiane de Fátima Vambier. E 586-37813, Adelaide Engelmiller. Todos pelo registro, senhor presidente. Em discussão pelo registro. Eu tenho a admissão de pessoal 236-22811, que foram acostados novos documentos que talvez sanem as impropriedades que levam à negativa de registro, por isso eu vou solicitar a retirada de pauta, senhor presidente. Retirado. Senhor presidente, o protocolo 252304/11 do município de Enéas Marques, após decisão deste colegiado pela negativa de registro e pela instauração de tomada de contas especiais para apurar o não atendimento a diligências realizadas por essa Corte e a ausência de apresentação de documentos e que culminaram na negativa de registro das admissões que são objeto dos autos, foi interposto fora do prazo para recurso de revista, mas dentro do prazo, um pedido de rescisão, porque a decisão é bem recente, e pelo município. E os interessados apresentaram recursos de revista que seriam a prima facie intempestivos, mas nas petições recursais os interessados alegam que somente haviam sido cientificados em data a partir daquela 6 de fevereiro de 2015, que possibilitaria então a tempestividade dos recursos de revista apresentados. Eu então, senhor presidente, seguindo de certa forma a nossa uniformização de jurisprudência, ou pré-julgado que trata do tema, que diz que esse tribunal conhecerá dos recursos interpostos pelos interessados a partir do momento da ciência da decisão oficial, o que não ocorreu, o que não está nos autos e que não foi negado pela administração municipal. Então, sob a máxima do indúbio pro réu, indúbio pro administrado, eu entendo que devam ser conhecidos os recursos de revistas apresentados pelos interessados. Dessa forma, o acórdão recorrido tem a sua execução suspensa, então, por isso, tornando nula a certidão de decurso de prazo que consta nos autos, e em função disso, pelo não conhecimento do pedido de rescisão interposto pelo município, já que não existe uma decisão que tenha transitado em julgado que possa ser objeto desse tipo de pedido. Então, pelo conhecimento dos recursos de revistas, partindo daí o trâmite como recurso, conforme o regimento interno. Sem discussão. Aprovado. Os demais processos estão adiados, solicito que assim permaneça, minha pauta está atendida. Agradeço a Vossa Excelência, auditor Cláudio Canha. Passa o relato da minha pauta. Tem o protocolo 77.507.10, Instituto de Gestão e Assessoria Pública de Londrina, prestação de contas de transferência voluntária entre o município de São Tomé e a OCIP, Instituto de Gestão e Assessoria Pública de Londrina, exercício 2008, para implementação do Programa de Desenvolvimento e Inclusão Social. A DAT opinou pela irregularidade da transferência voluntária e aplicação de sanções. Motivações: pagamento de taxas administrativas, ausência de documentos obrigatórios, ato declarando entidade de utilidade pública, cópia do ato de designação da unidade gestora de transferências, cópia da publicação na imprensa oficial do extrato do termo de parceria 1/2007, cópia da publicação na imprensa oficial do extrato da execução física e financeira. A DAT
considerou aptos os demais elementos da prestação de contas. O Ministério Público manifestou-se também pela irregularidade com devolução dos valores repassados, sem prejuízo da adoção das demais medidas arroladas pela unidade técnica. Eu comento cada uma das irregularidades e, finalmente, proponho a devolução solidária dos valores pelo Instituto de Gestão de Assessoria Pública de Londrina e pelo senhor Pércius Antunes Sampaio, gestor das contas, ao Tesouro Municipal de São Tomé, em razão da realização de despesas a título de taxa administrativa. Aplicação de multas aos senhores Arley Hernandes de Biasi, no cargo de Prefeito Municipal de São Tomé, ao senhor Antônio Cláudio de Souza, no cargo de ex-prefeito municipal de São Tomé, ao senhor Eliel Hernandes Roque, no cargo de ex-prefeito no período de 1 de 1 de 2005 a 31 de 10 de 2008, ao senhor Pércius Antunes Sampaio, ex-presidente da IGEAP, período de 12 de 3 de 2007 a 23 de 3 de 2013, todas as multas no valor de R$ 145,10, conforme o artigo 87.1b da Lei 113/2005, em razão do não envio de documentos e esclarecimentos solicitados por este tribunal. Inclusão do nome do senhor Pércius Antunes Sampaio, ex-presidente da IGEAP, período 12 de 3 de 2007 a 23 de 3 de 2013, senhor Eliel Hernandes Roque, no cargo de ex-prefeito municipal de São Tomé, no cadastro de responsáveis com contas irregulares, e também remessa de cópias dos autos ao Ministério Público Estadual. Está em discussão, está aprovado. O protocolo 77.540/10, também Instituto de Gestão e Assessoria Pública de Londrina, e o município de Paissandu, no valor de R$ 73.423,89, exercício de 2008, também para implantar, executar e operacionalizar o programa de saúde da família, junto ao município de Paissandu. A DAT propõe a irregularidade em razão das seguintes restrições: inexistência de demonstrativo individualizado dos pagamentos efetuados pela entidade, ausência de demonstrativo das receitas e gastos previstos, bem como das variações e justificativas, falta de encaminhamento do relatório de acompanhamento e fiscalização pela Secretaria Municipal, terceirização indevida de serviços típicos do poder público. Contudo, alerta a DAT que houve a emissão do termo de cumprimento dos objetivos, razão pela qual deixou de recomendar a devolução total dos recursos repassados. Mesmo assim, ao final, propôs, além da irregularidade das contas, a aplicação de multas aos gestores responsáveis e a inclusão no cadastro de responsáveis por contas irregulares. Ministério Público de Contas manifestou-se, não se opôs à irregularidade e também adota medidas propugnadas pela diretoria. Eu faço também o comentário de cada uma das irregularidades e determino a adoção das seguintes sanções: a. Recolhimento integral dos recursos repassados no valor de R$ 73.423,89, devidamente corrigidos, de forma solidária, pelo Instituto de Gestão de Assessoria Pública de Londrina,
pelo senhor Pércius Antunes Sampaio, gestor das contas da entidade tomadora dos recursos, pelo senhor Moacir José de Oliveira, prefeito no período de 1 de 1 de 2005 a 26 de 1 de 2008, e pelo senhor Nelson Teodoro de Oliveira, no cargo de prefeito no período de 27 de 1 de 2008 a 31 de 12 de 2008. Devolução esta ao Tesouro Municipal de São Tomé, de acordo com... Não, retifico, de Paysandu. São Tomé é o anterior. Devolução ao Tesouro Municipal de Paysandu, de acordo com o pedido de atuação, em virtude da ausência de documentos essenciais à prestação de contas. B. Aplicação de multa ao senhor Pércius Antunes Sampaio, no valor de R$ 2.901,06, do 87.5B, em razão da ausência de demonstrativos para a análise da correta utilização dos recursos recebidos. Aplicação de multa ao senhor Moacir José de Oliveira, no valor de R$ 2.901,06, com base no 87.5A, pela contratação de pessoal sem concurso público, em contrariedade ao artigo 37.2 da Constituição Federal. Aplicação de multa ao senhor Nelson Teodoro de Oliveira, no valor de R$ 2.901,06, do 87.5A, da Lei 113/2005, pela contratação de pessoal sem concurso público, contrariando o artigo 37.2 da Constituição Federal. Inclusão do nome de Pércius Antunes Sampaio, de Moacir José de Oliveira e de Nelson Teodoro de Oliveira, no cadastro de responsáveis com contas irregulares. Está em discussão? Está aprovado. Senhor presidente. Desculpe, senhor presidente. Auditor Tiago Barbosa tem a palavra. Me demorei. Com certeza, doutor. Obrigado. Mas Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado. Senhor presidente, apenas queria recapitular. Vossa Excelência, o voto é pela irregularidade das contas dos dois prefeitos, nesse caso de Paysandu, e também do gestor da entidade. Certo. Com a devolução solidária dos valores, certo, entre os três. Entre 4 pessoas. Moacir de Oliveira, Nelson Teodoro, Pércio Antunes e a entidade. Ok, senhor presidente. Então está aprovado o voto. Os próximos que relato são do sistema CIT, com proposta de regularidade com recomendações. 302.825.13, 302.833.13, 304.747.13, 401.122.13, 469.290.13, 604.937.13, 772.660.13, 774.441.13, 387.204.14, 615.10/15, todos eles, repito, são do sistema CIT, transferências, e a proposta é pela regularidade com recomendações, pela aprovação. O protocolo 116.246.13 trata-se de auditoria realizada por este tribunal para verificar a correta aplicação de recursos repassados pelo município de Londrina para a Fundação Cultural e Artística de Londrina, FUNCART, convênio este para viabilizar o funcionamento da Escola Municipal de Dança e de Ballet de Londrina. A DAT opinou pela irregularidade, haja vista a ausência de aplicação financeira, valor de R$ 912,06.
Ministério Público é pela regularidade. A proposta do relator é pela aprovação parcial do presente trabalho realizado pela DAT, julgando regular com ressalva o objeto auditado e portanto, aprovação parcial, digo, deste relatório, mas julgando regular com ressalva, haja vista que o valor repassado foi da ordem de R$ 814.244,20 e o valor que deixou de render na aplicação financeira de R$ 912. Está em discussão. Senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, eu vou pedir vistas desse processo e já adianto a razão. Eu não consigo, me parece que essa fundação é uma fundação do próprio município. E aí eu não vejo porquê, não sei, me parece um pouco estranho esse convênio. Então, senhor presidente, se Vossa Excelência permitir, eu gostaria de ter visto desse processo. Vistas a Vossa Excelência. A minha pauta está esgotada, a palavra está livre. A próxima sessão desta segunda Câmara será no dia 8 de abril, quarta-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.